Que alegria de viver! Eu sou o Guru do Himalaia e você está tomando um cafezinho com o Guru. Aquele café bom, não é? Não tem coisa mais triste de que quando você vai tomar um café e fica, ah não, que papo chato. Aqui não, só pessoas incríveis. Papos que vão engrandecer a sua alma, enobrecer você e você vai ser feliz. E eu quero chamar o meu ursão para você respirar fundo. Olha só que beleza, essa camiseta aqui tá linda, né? Essa cor aqui. E como eu falei da linha Eco, que maravilha reaproveitar as coisas para fazer o tingimento. Então, cada blusa que você comprar, as camisetas da Harp, vão ter uma cor diferente, porque é sustentabilidade de verdade. Tem muita gente que fala, roupas sustentáveis, não sei o que, isso é tudo um papo furado. A Harp eu conheço cada minutinho do processo industrial deles, e aí é o segredo do preço ser tão bom, porque eles controlam tudo, absolutamente tudo, nada é terceirizado lá, e tem real preocupação no tecido. O tecido é ultra macio, não é porque é sustentável que você vai pegar aqueles tecido ruim, duro, áspero, não. É maravilhoso. Então, se você está precisando de bermudas, calças, agasalhos, escaneie aqui, tem no link da descrição do vídeo. Use o cupom do Guru e seja feliz, porque a Harp é maravilhosa e tem geometrias sagradas lá, tem games, tem para todo tipo que você quiser lá. É uma gama incrível de estampas que você vai encontrar lá, muito maravilhosas. Dados esses primeiros recados, seja bem-vindo, Júnior Legrazi, tudo bom? Ô, Guru, ótimo. Obrigado pelo convite. Um prazer vir aqui tomar um café com você, com o pessoal que está em casa, para a gente trocar uma ideia, botar um assunto aí, conhecimento na mesa e vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos falar nesse programa agora uma coisa que me intriga muito, né? Porque eu cresci em um colégio jesuíta, que era ensinando sobre Jesus direto ali, só que era um prisma bem deles, assim, né? Não era uma coisa mais universal, assim. Eu recentemente, eu não sei se você já assistiu no Netflix, aquele The Chosen, Sim. né? Que é mostra um Jesus ali já mais livre. Diferença não à toa que o sucesso da série mundial ali, porque tem uma leitura bem interessante de Jesus, né? Vamos falar de forma bem livre aí, que você quiser, que eu gosto assim de deixar o convidado à vontade, sobre Jesus, para a gente entender. Você que é um grande estudioso ali, tem os seus cursos, suas palestras. Eu gostei muito desse seriado, né? Uhum. Do The Chosen, porque ele mostra um Jesus diferente do que, como você falou, da doutrinação, né? Nós temos muito problemas ainda hoje com a doutrinação, com essa manipulação das informações, né, das escrituras sagradas pela religião católica romana, principalmente, e depois todas as suas vertentes, né, protestante, evangélico, e aí por companhia limitada, porque saiu tudo, né, tudo saiu de Roma, né, ali foi o berço, né, da religião cristã até então, foi criada ali, né, na época de Constantino. Então, Constantino, com o Concílio de Nicéia, ali já foi a criação. E tinha o problema que tudo foi feito através de uma vertente, apenas de um olhar de todas as escrituras sagradas, que foi o lar ortodoxo. Então, aqueles que eram perseguidos, que tinham ali os seus cultos, né, mas tudo escondido, porque eles eram mortos pelos romanos. E, de repente, quando Constantino assumiu todo Roma, né, todo o poder do Império Romano, a mãe de Constantino era cristã. Constantino, porque um pouco antes o Império Romano havia sido dividido em 4 impérios. Eles dividiram em 4 imperadores. E o Constantino era um imperador. E aí tinha muita rivalidade entre eles e houve as batalhas para se tornar um só. E Constantino, quando estava para invadir Roma, para poder tomar todo o império, tem uma passagem que diz que ele viu uma luz no céu, né, um mensageiro, e esse mensageiro mostrou a luz, mostrou uma cruz,
e disse que com aquele símbolo ele venceria a guerra. Então Constantino mandou que todos os soldados pintassem uma cruz no seu escudo. Ele adentrou Roma e venceu a batalha. Então, para Constantino foi muito forte. E a sua mãe já era cristã. Então, Constantino decidiu tornar a religião católica a religião oficial de Roma. Então, até então, os cristãos que eram perseguidos, colocados, né, nas arenas, no Coliseu, aquelas coisas todas, passaram a ser super importantes. Então, Constantino mandou construir a basílica. Eles tinham, porque agora, sendo uma religião oficial, né, os nobres frequentariam, os senadores, os generais, a elite romana iria frequentar agora a Igreja Católica. Por isso que chama-se Igreja Católica Romana. Então eles tiveram que criar as basílicas, as igrejas, os ornamentos, a decoração e criar uma estrutura, porque até então a igreja não tinha uma estrutura. Ela não era estruturada, não existia a igreja romana, católica ou nem a cristã. Existiam apenas aqueles que acreditavam, se reuniam às escondidas para não serem mortos. Então teve que haver tudo uma reestruturação. E nessa reestruturação, a Igreja Católica Romana foi criada na mesma base, nos mesmos alicerces do Império Romano, do Estado Romano. Então já nasce por aí. E foi criado o credo, o cânon e os rituais, né? O clero. Então, credo, cânon e clero. Para poder se criar uma religião, você tem que ter esses três pilares. Que o credo, são os rituais. Tem que ter rituais para você poder seguir, ter uma religião. O clero é a estrutura hierárquica. Então, eram os bispos, os sacerdotes e depois eram os plebeus. Então, já houve ali uma separação. Enquanto o cristianismo, até então, a espiritualidade, ou o cristianismo, dizendo assim, pregava que todos são iguais, todos são irmãos, a própria estrutura já separou isso. Então, existe a elite, que era o clero, o resto era o povão. E depois o cânon, que eram as escrituras, onde eles separaram, essa aqui fica, essa daqui sai. Isso podemos falar, isso aqui não podemos falar. Por isso que os livros foram retirados, e textos retirados que eles chamavam de não canônicos, onde nasceram os apócrifos. Só para falar isso, por isso que houve toda essa manipulação de informação, porque no fundo, quem era o imperador era Constantino. Quem comandava... Os escribas, que eram aqueles que faziam todas as traduções, que faziam as escritas, que traduziram do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego, e assim, eles são chamados escribas. Os escribas, eles trabalhavam para os imperadores. E eles tinham o poder de fazer a tradução que eles quisessem, acrescentar texto, excluir texto e alterar texto. E eram subordinados ao imperador. Então o imperador falava, isso aqui fica, isso aqui não fica. Isso aqui é bom, atende a minha necessidade de controle de Estado, até porque o Estado romano, ele controlava pela força. Né? Era tudo pela força. E pela divisão. Ele ganhava dividir para conquistar, já uma coisa muito utilizada pelos romanos. Eles dividiam para poder conquistar. Por isso que nós temos hoje a divisão, né? Hoje é dividido não mais em território, mas nós dividimos em religião, divididos em gênero, em raças, em tudo que nos divide, né? Esse aqui para cá, esse para lá. Então, já foi aí tudo alterado. Já os gnósticos, na mesma época, que eram os estudiosos, os filósofos, estudavam as escrituras sagradas, as originais, viam as traduções, por isso que tem muita divergência, porque depende da ótica. E é uma ótica, através da Igreja Católica Romana, pelo Estado romano, é um.
A ótica dos gnósticos, que não tinham essa estrutura ou esse olhar mais político, era realmente o que elas significavam, é outra. Então, quando nós estudamos isso é só uma introdução para a gente poder falar de Jesus. Então, agora nós vamos quebrar alguns paradigmas que nós temos. Então, muitas pessoas acreditam que Jesus, quando nasceu, ele sabia quem ele era. Muitos acreditam. Eu nasci, ele começou a crescer, ele tinha 4, 5, 6 anos de idade. Opa, sou Jesus, sou filho de Deus, eu comando tudo. E não é assim que acontece. Se nós olharmos para trás, principalmente tem um livro, no livro de Ramatiz, ele fala que Sananda, que é essa consciência superior, que encarnou na Terra com a missão de ajudar, né? Porque todos que vêm para cá têm uma missão de ajudar os alunos, né? E ele teve que encarnar como humano, porque como Deus, ele seria mais um Deus, mais um ser de outra esfera, e que é muito difícil passar o conhecimento para o humano aceitar. Então ele se submeteu ele é nosso Cristo planetário, a vir para cá. Para isso, ele, segundo o livro de Ramatiz, ele passou por um processo de 1000 anos, para poder sair de uma densidade, de uma dimensão de 12ª dimensão, que é uma energia muito elevada, para ter capacidade de encarnar na Terra num corpo de 3ª dimensão. Então, esse processo de redução energética durou 1000 anos. E quando ele encarnou como todo mundo aqui, com o véu do esquecimento, não sabendo quem ele era, de onde ele veio, o que ele estava fazendo aqui, com as limitações de um corpo de 3ª dimensão, né? Somos limitados aos 5 sentidos, com toda a estrutura social, econômica da época e todo o controle do Império Romano. Ele nasceu como todo mundo. Ele não nasceu, muita gente acha que ele sabia quem ele era. Já nasceu, descolado. Não era. Então, ele passou por um processo do despertar. Né? Existem passagens que falam, e o menino cresceu, e o menino estava se desenvolvendo. A mãe dele, né, Maria, teve muita influência sobre ele, sobre os ensinamentos, né, ajudando ele, mas também sem saber muito. E ele foi se desenvolvendo, sem saber quem ele era. E ele passou, aí quando ele atingiu os 12 anos de idade, ele tinha uma intuição muito forte, que nem muitas pessoas têm hoje. Ele sabia que era muito mais do que achava, mas era tudo muito intuitivo. Não era algo que ele sabia, eu sou uma consciência de 12ª dimensão, vim aqui resolver o negócio. Não era assim. Naquela época, quando você fazia 13 anos de idade, você noivava. Eles noivavam. Já, arrumei a noiva, você vai se casar com a fulana, que é filho, que ali já tinha a partilha de bens, já tinha os dotes, quando era 13 anos de idade. Então, para que ele escapasse disso, que ele não queria, porque aí, se você fosse prometido e você noivado, você tinha que honrar. Ele saiu da casa dele, ele saiu de onde ele morava, em busca de descobrir quem ele era, em busca daquela coisa que ele tinha lá dentro, que ele falou, eu preciso saber, e o meu negócio, aquele negócio do destino, aquelas coisas que a gente faz, às vezes sem justificar, falar, não sei por que eu fui para lá, eu não sei por que eu fui morar fora, eu não sei por que eu fiz isso. Mas você escutou um chamado interno? Claro, ele tinha um chamado interno muito grande, óbvio, mas ele não era consciente. Então Jesus, com os 12 anos de idade, para escapar do noivado, ele foi para o Tibete. E existem as escrituras que foram encontradas nesse mosteiro, né, de Remis. É um dos maiores mosteiros muito famosos, lá onde estão os monges transcendentais. São aqueles monges que levitam, os monges, né, que fazem aquelas loucuras que existem, né? E foram encontrados pergaminhos, documentos, datando e descrevendo a passagem de Jesus dos 12 aos 28 anos. Foi um russo que encontrou, um estudioso,
Nicolás Notovitch. Esse russo depois passou esse conhecimento e mais para frente foi escrito um livro, que é o Evangelho dos 12 Apóstolos, onde menciona exatamente tudo e todo esse documento encontrado. Então Jesus, dos 12 aos 28, ele morou no Tibete, num mosteiro, entre monges transcendentais. Então ali, você imagina, você viver 20 anos, né, quase, não, de 16 anos da sua vida, dos 12 aos 28, né, são 16 anos da sua vida no mosteiro, entre monges, meditando, aprendendo a mexer com energia, com levitação. Então, aquilo ajudou ele no processo do despertar. Claro que passou pelo processo do despertar decadente, porque não chegou lá e vá no mosteiro, vá viver da noite para o dia como um monge. Não, não é fácil. E, ainda mais sem saber para onde estava indo e o que realmente era a missão dele. E se aquilo era certo ou não era certo, imagina quantas incertezas passou na cabeça de um menino de 12 anos. Era um menino. Que foi a pé, não é que pegou avião, levou celular e falava com a mãe dele. A pé. Chegou no mosteiro. Então, deve ter existido muito louco essa viagem dele, né? Que nós não sabemos como foi, mas nós podemos imaginar naquela época um menino de 12 anos. Ele ficou ali até os 28. Aí, o que nós temos é que dali ele foi para a Índia. Na Índia ele morou mais um tempo. Na Índia ele aprendeu muito sobre reencarnação. Na Índia, as escrituras indianas, inclusive, fala sobre a passagem do Messias. Falam dele. E ali ele aprendeu muito sobre reencarnação e muito sobre vida extraterrestre. Porque se você for para a cultura, né, para o hinduísmo, para os hindus, você pega as escrituras sagradas lá, você tem as vimanas, você tem os povos, você tem os deuses deles, que era metade homem, metade serpente, que eram azuis. Eles têm uma noção completamente, são muito abertos. Para eles é a coisa mais normal. A gente que acha que, né, no Ocidente, que foi tudo muito, né, extraterrestre, um homenzinho, verdinho, marciano, mas se você vai para culturas orientais, para eles é coisa normal, porque são os deuses deles, né? No que eles acreditam. Tem nas pinturas, tem nas escritas sagradas deles. Então Jesus passou um tempo ali. E dali nós sabemos que ele foi para o Egito. Porque quando foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto, na Cisjordânia, foram encontrados mais de 900 manuscritos. Uma parte deles fala sobre essa passagem de Jesus no Egito, onde ele ficou ali quase 2 anos, aprendendo sobre os mistérios de Tote, sobre os ensinamentos de Tote. Principalmente, e o que diz ali, é dentro da esfinge. Por isso que a esfinge só teve até hoje um arqueólogo que entrou na esfinge. Que é o chefe da arqueologia egípcia, é o que comanda. Ele entrou, olhou, tirou uma foto do canto, saiu, lacrou, ninguém mais entra. Não só não entra, como eles cercaram toda a esfinge, você não chega nem perto. Diferente das pirâmides. Nas pirâmides você vai lá, você põe a mão, você sobe, desce. Tem até camelô nos primeiros andares da pirâmide. Mas a esfinge, ela é cercada. E ninguém nunca mais entrou. O que tem lá dentro? Tem nada. Tem nada. Só que ninguém pode entrar. Ele foi o único que entrou, fechou e lacrou a porta. O que é que será que tem lá dentro? Que o mundo não pode saber. O mundo não pode nem chegar perto. Nem pôr a mão do lado dela. Então, assim, existe muita coisa. Então, Jesus passou ali, estima-se que 2 anos, iniciado nos mistérios de Tote. Tanto na esfinge, como na pirâmide. Nós sabemos hoje que a pirâmide, ela não é que não for ensinado, né? Até as crianças até hoje são ensinadas
que as pirâmides foram construídas para ser o túmulo, né, dos faraós, as múmias. Isso que é ensinado, né? Meu filho tem 13 anos, até o ano passado ele mostrou, né? Meu filho sabe muita coisa. Ele falou, pô, pai, olha o que eu estou estudando, olha o que os caras estão falando. Aí eu vou lá, as pirâmides foram construídas pelos egípcios para ser o túmulo dos faraós, as múmias ficam dentro, né? E o meu filho de 13 anos falou, pô, pai, os caras estão falando isso aqui ainda. Até hoje, guru, mais de 230 múmias foram encontradas oficialmente, porque existe um mercado negro de múmias, bilionário. Existe muita múmia que é do mercado negro. Parece que estima-se que é um mercado de mais de 3 bilhões de dólares por ano de múmia que é descoberta, em vez de descobrimos, é vendida no mercado negro para colecionador. As que foram descobertas foram mais ou menos hoje está acho que 230 e poucas múmias descobertas. Sabe quantas múmias foram descobertas dentro de uma pirâmide? Até hoje. Nenhuma. Zero. Nenhuma múmia foi encontrada dentro de uma pirâmide. Então ela não servia para isso. Então dentro daquela pirâmide enorme, das pirâmides, mas principalmente da de Quéops, existe uma câmara interna. É uma sala chamada Câmara do Rei, que ela recebe toda a energia da pirâmide. Então ali os reis, os faraós, eles entravam para receber toda essa energia. Falam que ali é onde eles recebiam, imagina a energia que recebe dentro daquela pirâmide, né? Posicionada milimetricamente, alinhada com o cinturão de Órion, tudo alinhado, né? O centro ali. E Jesus passou por esse processo. Então, para ele se tornar quem ele se tornou, porque depois ele retorna para a Bíblia, aí nós conhecemos o The Chosen, Sim. né? Mas ele já era adulto, ele já tinha 32 anos, 30, né? Fala que é 30, mas na verdade ele tinha 32 anos de idade, quando ele volta para sua terra, porque ele fala agora, ele fez desperto decadente, desperto ascendente, tornou-se um trabalhador da luz e agora ele tinha que passar os ensinamentos. Aí ele voltou para a terra dele, para passar os ensinamentos, que aí volta a história dele, que é onde nós conhecemos que ele tinha poderes. Tinha poderes. Mas ele tinha poderes porque ele desenvolveu esses poderes como humano. Tanto que, quando Jesus curava, ele nunca falava, eu estou te curando. Ele falava assim, não, quem está curando é você. Obrigado por você ter me curado. Ele falava assim, não, mas quem curou foi você. A sua fé te curou. Então ele conseguia mexer com energia, sim. Tinha o poder da manipulação de energia, sim, porque tudo é energia. Mas as pessoas tinham que acreditar. Ele sempre falava, vocês podem ser muito mais do que eu. Vocês têm muito mais poder do que eu. Ele sempre passou essa mensagem. Ele nunca falou assim, não, eu sou. Na verdade, até aquela passagem que ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a luz, né? Quando nós estudamos as escrituras, existia uma palavrinha que foi tirada do contexto. Então, eu sou o caminho, a verdade, né? A luz, o caminho, a verdade. Eu sou é o caminho. Então, o eu sou já muda tudo. Porque ele não era arrogante, ele fala assim, eu sou. Você só entra na casa do Pai através de eu, né? Porque é nós que traduzimos de mim, mas era de eu. Não é, você só entra na casa do Pai através do eu sou. Através da sua luz interior. Depende de você, não de mim. Não depende, eu vou voltar aqui para falar você sim, você não. Ah, você foi bonzinho e você foi mal. Não vai vir aqui salvar ninguém. Quem salva somos nós mesmos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, como nós vivemos, como nós servimos à humanidade. Nós somos responsáveis, não vai terceirizar. Né? Eles querem que a gente terceirize para poder ter poder sobre nós. Então, isso que ele ensinou, ele fez isso, e essa é a história que a igreja nunca poderia falar.
Por isso que ele foi tirado. Se você olhar, não faz sentido você ter uma Bíblia onde o protagonista desaparece 20 anos. Estranho. Não. Desaparece. No mínimo, as pessoas tinham que questionar. Falei, escuta, eu quero saber. E esses 20 anos aí? Mas se você questionar a igreja, você está pecando. Porque são os dogmas. Você não pode questionar. Esse foi um dogma imposto. Se você questionar, vai queimar. Quando ele voltar aqui, a salvação você não tem. Não questione. É verdade. Dogmas é o quê? É uma verdade inquestionável. Quando nós temos que sim questionar. Porque o questionamento nos leva ao estudo, ao conhecimento e ao entendimento. Se tiram a sua liberdade de questionar, eles tiram a liberdade de você ser quem você é. Te tiram a liberdade de pensar. E eles tiraram. Então é incrível como as pessoas hoje, né, usam a Bíblia como uma única fonte de conhecimento, em que elas não têm condições de ler, porque não entendem o que está escrito lá. Porque aquilo não é um livro, aquilo é uma coletânea de livros, né? Então, a Bíblia é uma coletânea de escrituras sagradas, de evangelhos, que foram selecionados, então, que também não estão todos, muito pelo contrário. Você pega as Bíblias antigas, são muito maiores. E com uma parte onde o protagonista desapareceu 20 anos. Desapareceu da face da história. Então, como é que você pode aceitar algo sem questionar, onde o protagonista desapareceu? Onde a parte mais importante, que é sabermos como ele passou de uma criança de 12 anos de idade para um adulto de 30. O que aconteceu? Como é que ele fez isso? Né? Por isso que todo mundo acredita que ele já sabia quem ele era, que ele desceu, saiu lá de Maria e falou, opa, cheguei. Não. E isso a igreja, claro que não pode mostrar. Claro que você não pode saber que ele passou pelo processo de despertar. Que ele aprendeu com os monges. Imagina. Que ele foi para a Índia. Tá louco? Egito? Nossa, não pode. Não vamos. Por isso que tornaram Jesus o quê? Deus. Muitos religiosos consideram Jesus Deus. Porque quando consideram Jesus Deus, tiram o que ele veio fazer. Que era ensinar de humano para humano. Ah, não, mas ele era Deus. Põe ele lá em cima. Longe de nós. Nós somos pobres coitadinhos. Vitimismo. Nascemos pecador. Vamos morrer pecador. Depende dele lá de cima. Quando voltar agora, depois do apocalipse, no fim dos tempos, que vai voltar e falar assim, bom, agora vamos ver quem é que se comportou. E as pessoas acreditam nisso. Estão acreditando até hoje. Ficam sentadas, fazendo nada, aguardando, né? Ficam lá, plá, vendo, né? Viram tudo papagaio de pastor. Ele falou, o cara repete. Não entendem, porque aí a Bíblia, se você não tem um estudo, se você não tem um conhecimento, um trecho da Bíblia pode ser interpretado de várias formas. Cada interpretação vira uma vertente. Por isso que nós temos hoje tantas igrejas, tantas vertentes evangélicas. Cada hora aparece uma. Por quê? Porque cada hora tem um pastor que fala, não, mas isso aqui significa isso, essa leitura aqui é diferente. Eu entendo como isso, eu entendo como aquilo. Vai nascendo as vertentes, e eles vão colocando as suas verdades, as suas interpretações de o que eles acreditam. E passam para as pessoas passam a acreditar, não por elas, mas pela cabeça de uma outra pessoa. Que está dando uma visão para elas, do que ele acredita, do que é cômodo para ele, do que é melhor para ele, de como ele enxerga pela interpretação dos olhos dele. Aí dá a bagunça que deu aí. E Jesus veio exatamente, Jesus não veio, tanto é que o grande problema que nós temos Jesus veio para falar para todos, tanto é que ele falava para todos.
Não tinha separação. Ah, você é judeu, você é não sei o quê, você é ariano, você é agnóstico, você não... Não tinha isso. Ele falava para todo mundo. É para todos. Quem dividiu foi o homem. O homem que dividia. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ele falou, não, é para todo mundo. Isso aqui vale para todos. No fundo, nós somos todos filhos do mesmo Deus. Nós somos todos consciência crísticas. Nós estamos aqui na mesma função. Quem foi lá e dividiu? O homem. O homem que dividiu em religião, em crenças, de acordo com a sua interpretação, não ele. Muito bom, maravilhoso ali, né? A gente falou, eu queria entender mais sobre Jesus. A gente veio na parte mais básica e estamos nos aprofundando aqui, porque é um tema que todo mundo conhece, né? O Jesus é extremamente falado aí, né? Fizeram até uma pesquisa na Inglaterra que eu achei extremamente curiosa aqui, né? Parece uma piada, mas não é. Fizeram uma pesquisa entre as crianças para saber quem que era mais famoso, Mario Bros ou Jesus, e deu Mario Bros. Porque você vê como é a manipulação da mídia. Eu dei risada quando eu vi que 92% das crianças da Inglaterra conheciam o Mario Bros e era um pouco assim, 20%. Não tô falando no cunho religioso, não precisa conhecer, mas de conhecer o personagem, ele é a pessoa que nos afeta continuamente no mundo aqui, né? Como a espiritualidade ela foi terceirizada para a igreja, então isso não fala-se mais em casa. Exatamente, fica um papo de igreja. Isso é papo de igreja. Isso é coisa de igreja. E é difícil levar criança para a igreja. Difícil. Muito difícil. Então isso deveria ser em casa. Entendeu? Isso deveria ser parte da educação em casa. Ele já aprender em casa e não terceirizar isso. Né? Nós não precisamos de terceirização. Não. Zero. Não precisamos de intermediário. Né? O que eu tenho muito, que eu recebo bastante, é os despertos que entendem esse controle, esse dogma, né, da igreja. E aí falam assim, puta, eu vou sair disso. Eu recebo muita mensagem assim, nossa, entendi tudo, vi tudo, entendi o controle, a doutrinação, tal. Mas a hora que ele sai, ele se sente sozinho. Eu recebo assim, guru. Entendi tudo, agora já não sou mais doutrinado. Não sei mais para quem orar. Não sei mais quem é Jesus. Não sei mais quem é Deus. Ele se sente perdido. Quando, na verdade, não... mas então não existe Arcanjo Miguel. Não, então Mãe Maria. Maria Madalena. Ele se perde, porque ele acha que aquilo que Deus, que Jesus, que Arcanjo Miguel, Maria Madalena, Maria... era de posse da igreja. Então, uma vez que ele já não está mais na igreja, na doutrinação, ele perdeu isso. Quando, na verdade, não é nada disso. Eles se apropriaram, mas Deus continua sendo um Deus, não aquele Deus velhinho da igreja, mas o Deus interior. Jesus continua sendo Jesus. Maria Madalena, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, tudo isso existe. A oração do Pai Nosso, ela existe. A única coisa é que nós temos, a nossa relação agora com eles é direta. Nós não precisamos de um terceirizado. Você não precisa de um terceiro para ir para chegar a eles. Então você pode continuar orando com eles, para você. Você pode continuar acreditando em Deus, em Jesus. Você só não precisa terceirizar a sua crença. Você não precisa mais botar na mão de um outro. Você pode ter diretamente. Hoje eu tenho uma ligação direta. Eu não preciso de terceiro, eu não preciso de intermediário. Quero um cara no meio, não preciso. Isso é espiritualidade, é você ter o acesso direto. Você não precisa se perder, você pode continuar orando, continuar rezando, continuar acreditando. Claro, porque Deus está dentro de você, você só não pode acreditar que Ele está lá fora. E que você depende de alguém, que você não pode ir direto. Não, peraí que eu tenho que falar com Ele, porque Ele fala com Ele. Não, a sua comunicação é direta. Ele fala com você através do quê? Da sua intuição. Nós temos que escutar, por isso que nós temos que meditar. Que é quando nós acalmamos a nossa mente. E nessa hora nós conseguimos nos conectar conosco. Porque senão a espiritualidade fica querendo falar com você, só que você está de Walkman.
com a cabeça a milhão, blá, 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 blá. Eles gritam. Você não escuta. Por isso que a meditação é importantíssima. 10 minutos por dia. Por isso que a respiração é importante. Por isso que a oração é importante. Porque você não só está emanando algo positivo, uma energia, porque é a oração, mas como é um momento, e quando você está orando, você não está pensando na conta, você não está pensando no cartão de crédito, você não está pensando em comprar um carro novo, você não está pensando no seu chefe. Você está parado ali, apesar de você estar com a cabeça orando, você está desligado do resto. Chega a ser um ponto meditativo. Sim. Você estar orando, você está rezando, você está ali não só pedindo, mas agradecendo. Que a gratidão, como você falou, é muito importante, que a gratidão é uma energia muito positiva. E a energia que você emana é a energia que você recebe. Comece seu dia agradecendo, né, pelo dia, pela sua saúde, né, não reclamando, agradecendo, porque o que nós temos, independente se seja muito ou pouco, nós temos, só a vida já é um presente, né, uma oportunidade. Tudo melhora, o seu dia vai ser melhor. Acorda de manhã xingando, reclamando, você já vai ter estresse no trânsito, já vai chegar lá, coisa ruim vai acontecer durante o dia. E não tem como você falar assim, ai, não causa efeito nenhum, eu não acredito nisso. Não acredita porque você deve viver sempre na mesma frequência. Então, se você faz sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, você não acredita. Claro. Mude a sua frequência. Acorde de manhã numa outra frequência. Pode ser que no mesmo dia não aconteça, mas você vai ver que vai melhorando. Aos poucos você vai tendo isso. Isso que as pessoas... Esse é o controle que elas têm que ter. E Jesus veio nos ensinar isso. Essa é a missão dele. A missão dele já foi feita. Quem está achando que ele vai voltar para resgatar, senta, pega um copo d'água e fica esperando. Porque não vai acontecer. Depende de nós. Para de terceirizar. Para de jogar na mão do outro. É nossa responsabilidade. Nós estamos aqui para isso. Não estamos aqui a passeio e nem para ficar na mão de pastor ou de padre falando para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, e você depender deles. Esse é o ponto. É nós assumirmos, que é o que eu falei, né? E aí Jesus veio nos mostrar que nós, humanos, temos essa capacidade. Porque ele mesmo diz, se ele teve, nós podemos mais do que ele. Né? Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos a centelha divina. Só que temos que trabalhar, né? Se ele teve que trabalhar, se ele teve que se desenvolver, se ele teve que ralar, sair de casa, passar perrengue, porque passou, né? A história dele inteira, né? Não foi fácil. Nós temos que fazer isso também, não que a vida tenha que ser um sacrifício. Que aí muita gente pensa assim, então minha vida vai ser boa, é viver no sacrifício. Não, não é viver no sacrifício, é fazer o que tem que ser feito. Se você fizer o que tem que ser feito, algumas coisas têm sacrifício, depende de como você encara. Às vezes tem cara que vai na academia reclamando. Eu vou na academia reclamando, ai, não, porque eu tenho que ir na academia, ai, que saco ir na academia, ai, não, aí é muito peso. A academia é um saco para ele. Tem cara que gosta de ir na academia, que gosta de treinar, gosta de estar saudável, gosta de fazer a comunicação. Para ele não é um saco. Para ele tá ótimo. Então depende muito. O que é sacrifício para um é prazer para o outro. Então eu acho que você não precisa de ser um sacrifício, mas você tem que fazer o que tem que fazer. Tem que quebrar paradigma? Tem que quebrar paradigma. Tem que quebrar a crença limitante? Tem. Tá bom, vai doer um pouquinho? Vai. Não, quando você vai na academia não dói um pouquinho? Depois, no dia seguinte? Mas ou você fala assim, nossa, se tá doendo, tá bom. Se tá doendo é porque eu fiz certo. Se tá doendo é porque eu tô desenvolvendo. É uma dor boa. Ou aquele que, ai, tá doendo, eu não vou na academia, ai, que dorzinha. Tá bom, aí não vai mais na academia. Vira um sedentário. A mesma coisa. Tudo depende da nossa interpretação. E nós podemos viver muito bem, passarmos por esse processo... Não tão dolorido, claro que dói, claro que leva tempo, mas pode ser mais curto. Muito bom, maravilhoso. Deixa eu falar de um mapa astral aqui do meu querido Otávio Leal, que é maravilhoso. Se você está sem propósito de vida, né, tanto financeiro
quanto amoroso, faça um mapa astral do Otávio Leal, que você não vai se arrepender. Você pode dar de presente para quem você ama. É maravilhoso. Eu, quando estava perdidaço na vida, fiz há 2 anos atrás e eu fui olhando. Você vai receber um áudio e nesse áudio, com aproximadamente 3 horas, ele vai passear nas 12 casas. Então são segredos milenares ali que vão ser revelados para você e você vai seguir. Tem cupomzão do Guru aqui, tem pagamento facilitado. Lembrando que o Otávio Leal não é só mapa astral, tem curso de Reiki 1, 2 e 3 tradicional, o tibetano também, que é o japonês, é maravilhoso. Não perca essa oportunidade incrível. Então, meu querido Júnior Legrazi, tivemos ali uma palestra aqui, né, sobre Jesus, que é, infelizmente, né, você falou mãe, pai, que a gente usa, e as pessoas colocam isso como se fosse o pai delas, né, ou a mãe, e cobram de Maria, ô mãe, eu tô rezando aqui, né, você não vai, como se ela fosse a mãe literal, né, ela pode ter um contexto religioso, aqui, ó, aqui na própria mesa tem aqui a Maria, maravilhosa, porque as pessoas às vezes são meio perturbadas. Eu falo isso, você está falando mal, eu não estou falando mal, eu estou explicando. E nem estou falando mal das igrejas. Eu fiz uma viagem recentemente e o que eu mais fiz foi ir em igreja, que elas são lindas, inclusive. Elas são projetos arquitetônicos maravilhosos, esculturas encantadoras, né? Mas a coisa ficou meio perturbada nesse meio termo aí de entender que Jesus, Deus, não é o seu pai. Fala, ô pai, me livra disso, não sei o quê, como se ele fosse o seu pai. Você tem que se interiorizar para despertar aquilo que ele deixou para você ali, usando técnicas e coisas. E isso que o Júnior Legrazi fala é bem interessante no sentido de que não é da noite para o dia que você vai perceber isso. Sim. Porque os povos demoraram muito também para descobrir, como você falou, apontando para cima, para o céu, para o sol. Então, tem todo esse contexto cultural também. Não é só um padre que vem falando no teu ouvido e você vai acreditar. O negócio é mais profundo do que isso, né? Então, a gente tem que... A premissa do paranormal, do Café com o Guru, é entregar isso para as pessoas, que existem outras possibilidades além do que alguém contou, né? E a grande probabilidade é que essa pessoa vai manipular você para um lado que ela quer, né? Seja uma religião, seja uma igreja, seja uma seita. Agora, se você vai de forma livre estudando a espiritualidade, você que vai ter que tirar as suas próprias conclusões, né? Esse é o trabalho, né? O meu trabalho, Guru, tanto que não só no meu curso, mas com minhas lives, né? Eu sempre mostro aonde está escrito. Sim. Ó, isso aqui foi encontrado, isso aqui foi encontrado, isso aqui está escrito aqui. Porque as pessoas, para que elas possam, elas também enxergar. Não é eu estou falando. Ah, sim. Eu passo uma informação de algo que eu estudei. Né, o primeiro módulo do meu curso, eu coloco ali os principais livros. Deve ter uns 40, 50 livros. Né? Porque tem gente hoje que lê 1, 2 livros e vai para o YouTube. E vai fazer canal falando o que está ali, o que ele interpretou. Ok, mas o que ele interpretou é da interpretação de alguém, que é o escritor do livro. Então, entendeu? Então, o meu trabalho nesses anos todos foi estudar o máximo possível, coletar o máximo de informação possível, cruzar as informações para poder validar informações. Né, que a gente chama de triangulação. Quem é pesquisador e estuda, ele acha uma informação. Essa informação. Para ele validar essa informação, ele tem que achar essa informação em pelo menos mais 2 lugares, de preferência em épocas diferentes, em continentes diferentes, em situações diferentes, para que ela possa ser validada. Sim. Porque senão você fica louco. Um fala A, outro fala B, outro fala C. Qual está certo? Ninguém sabe. Então, eu gosto de mostrar os estudos, aonde eu pesquiso, para que as pessoas também possam fazer. É que eu já fiz esse trabalho, e eu já dou, mas eu mostro. Tá aqui, aqui, aqui. Você quer pesquisar? Pode ir lá pesquisar, mas já está aqui. Então, as pessoas, elas têm que ter essa capacidade de poder adquirir conhecimento também, e principalmente
o autoconhecimento, né? Que você está falando de mapa astral, numerologia, as terapias holísticas, elas são poderosas ferramentas para que nos possa dar um norte. Porque ao nascermos, existiu toda uma conjuntura energética que nos influencia na nossa existência, nas nossas habilidades. Por isso que só existe uma pessoa que nasceu naquele momento, naquele lugar, no universo. Com aquelas características, com aquele DNA, e com aquele DNA de alma. Que nós temos um terceiro DNA. Né? Eu tenho o DNA da mãe, do pai e o DNA da alma. Só existe uma pessoa em todo o universo. Por isso que nós somos todos independentes e individuais. Por isso que nós temos que nos conhecer, que cada um é um. E a hora que nós nos conhecemos, aí entra o autoconhecimento. Fica muito mais fácil de você dirigir um carro quando você conhece o carro. Não quando alguém te fala, ô, acelera aí, ô, freia, ô, mas você não sabe qual é a potência do carro, se o carro é melhor em curva, se o carro é melhor em reta. Isso só depende de nós. Nós somos o carro, né? Nosso corpo é a forma como que nós conseguimos experienciar e experimentar uma vida na Terra. Dentro de uma estrutura toda criada. E não dá para você viver sem você se conhecer. É verdade. E quando o papo é bom, já acaba rápido. Foi maravilhoso estar aqui com o Júnior Legrazzi, ele que sempre traz conhecimento, ele que realmente é um ultra especialista, porque ele estuda a fundo, mostra, toda vez que ele veio no Paranormal, mais de quase 400 mil pessoas assistiram cada capítulo, então você vê que chegou numa grande, né, audiência ali, porque realmente as pessoas conseguem perceber que os estudos são feitos de forma firme e forte ali, bem bacana. Eu quero também pedir que vocês deixem um joinha, que vocês comentem bastante nos comentários, que eu vou responder um por um. Eu respondo aqui no Alegria de Viver, é bem legal, eu vejo a interação, eu vejo que tem muita gente da Europa lá, principalmente Portugal. Aí eu falo de Portugal, tem gente que fala, tem da Espanha, tem da Itália, então tem gente de tudo quanto é lugar, dos Estados Unidos, Japão, o que me deixa muito feliz saber que as pessoas estão buscando, né, a espiritualidade de uma forma mais livre, que é o que a gente propõe aqui no Café com o Guru e no Paranormal Experience, que o café aqui é um braço do paranormal, né, que a gente está criando aí, dentre outras coisas que vão vir de novidade esse ano maravilhoso aí que a gente vai ter. Então é isso, estou muito, muito feliz. Se você quiser falar dos seus cursos, meu querido Legrazzi ali, para quem quiser, vai abrir vagas e tal. Eu peço para as pessoas me seguirem, né? No se Instagram? inscrever. Eu tenho no Instagram, tanto no Instagram quanto no YouTube, Júnior Legrazzi. Nós abrimos vagas a cada 2 meses. Agora o que nós estamos fazendo nós temos um algoritmo que a gente avalia a parte do suporte e algumas vagas são abertas nesse ínterim, de acordo com a nossa demanda. Porque como nós temos um suporte muito ativo e as pessoas têm dúvida e a gente responde, aonde pega realmente é o suporte. Né? Porque não adianta vender curso e depois você não dá um atendimento para as pessoas. Claro. Então, o que nós estamos avaliando agora é, conforme a demanda do suporte, a gente abre algumas vagas por semana, fecha a vaga, abre vaga. Então, a gente tem, tanto no meu canal do YouTube, quanto na bio do meu no Instagram, um link que ele entra num grupo, chama-se Grupo de Interessados. Aí eu tenho uma equipe de acolhimento que atende, conversa com eles, vê qual a necessidade, em que momento eles estão, e assim que aparece uma vaga, antes de chegar às aberturas, a gente oferece essas vagas. Ou, se não, que é muita demanda, quando abre as vagas, né, eu acho que agora vai ser final de março, porque foi geralmente é de 2 em 2 meses, toda essa lista que está ali de interessados é atendido primeiro. Né? São os que primeiro preenchem as vagas, aí depois, se sobrar alguma vaga, aí é disponibilizado durante essa abertura de turma. É só se inscrever, entrar ali, e a gente tem bastante material também que a gente envia para eles. E aí
Estamos aí pra... Então, quem tiver, vai lá no link da bio no Instagram, já entra nesse grupo de acolhimento, tira as primeiras dúvidas, vai entrando, é tranquilo, todo mundo que fez todos os cursos Legras elogia absolutamente, então pode ir lá que é a recomendação do Guru aqui também, do cafezinho com o Guru, ele sempre teve no Paranormal, a gente só traz os melhores aqui, que a gente realmente acredita, porque a gente trabalha muito sério, né, na divulgação da espiritualidade absolutamente livre, sem nenhum dogma mesmo, é bem legal isso, e eu me sinto muito orgulhoso de estar no meu propósito de vida, levando isso, eu me considero um missionário digital, eu vi isso outro dia, eu achei engraçado, acho que foi alguém que fazia meditação, ele falou, você é um missionário digital. Eu falei, então tá bom, eu vou levando a palavra pela web. É moderno isso. Daqui a pouco eu vou estar nos óculos aí. Vocês vão estar aí, o Guru no meu óculos, no meu cérebro daqui a pouco, né? Vai ter um chip na sua cabeça. Muito bem. Felicidade sempre, alegria, joinha, comentem, sejam felizes, gratidão e até a próxima.